Oi, gente, muita boa tarde a todos. Eu me chamo Isadora Duarte e eu estou representando o grupo de estudantes que atua no CVD Vive. O CVD Vive ele é um projeto de extensão que é coordenado pela professora Lilian Soares e que conta com a colaboração de estudantes e professores. O CVD Vive ele está vinculado ao curso de Comunicação Visual e de Design da Escola de Belas Artes da UFRJ, e é um espaço de criação e de divulgação de conteúdos para os estudantes e outros interessados em designs, artes ou de outras áreas afim. E hoje nós estamos aqui para receber o designer, artista e editor o Rodrigo Rosme. Bom, muito obrigada, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. Nós estamos todos muito animados e felizes com a sua presença aqui. E agora você já pode começar se apresentando e aí depois entrando na sua proposta de conteúdo para hoje. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, independente do horário que vocês forem assistir. Me chamo Rodrigo. Como a Isadora apresentou, agradeço pelo convite do grupo de pesquisa para poder trocar uma ideia com vocês ao longo desses próximos minutos sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho de design, sobre a minha formação especificamente. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Preparei, na verdade, um material aqui para conduzir a nossa conversa, que é um material que eu utilizei na última versão do meu curso, um curso intitulado Negritude no Fio da História do Design, que é uma pesquisa que eu já desenvolvo desde a graduação e que nos últimos meses, na verdade, ganhou esse formato de um curso, de um mini curso separado em 5 aulas, onde eu faço uma apresentação, uma espécie de uma abordagem sobre a linha do tempo da história do design. Então, na conversa de hoje, o que nós chamamos aqui de uma aula aberta, uma espécie de uma palestra, eu vou fazer uma exposição com vocês que é a aula introdutória do meu curso. Então, nessa aula introdutória, eu falo um pouco sobre quem sou eu, Rodrigo Rosme, minha formação, como surgiu essa pesquisa e apresento principalmente a metodologia dessa pesquisa, como eu conduzo ela. Então, é uma conversa introdutória para apresentar de uma forma, vou buscar ser bastante objetivo, falar sobre essa pesquisa especificamente que eu venho desenvolvendo, enfim, que é o meu trabalho mais recente e que eu acredito que foi o fruto do convite. Na conversa de hoje, eu vou fazer uma breve exposição sobre a aula introdutória do meu curso Negritude no Fio da História do Design. E nessa aula introdutória, eu vou estar apresentando alguns conteúdos que compõem, que amarrados, acabam se tornando o conjunto dessa minha abordagem, essa abordagem sobre a linha do tempo da história do design. Então, a aula número 1, intitulada Antes da Bauhaus. Então, essa vai ser a introdução da nossa conversa de hoje. E aí, para poder introduzir essa pesquisa sobre a negritude na história, no fio da história do design, eu preciso fazer uma breve exposição sobre quem sou eu, quem é esse interlocutor, quem é esse designer, editor e artista que foi apresentado e, em determinado momento, iniciou essa pesquisa, se debruçou a textos e a conteúdos sobre esse conteúdo especificamente. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem sou eu, Rodrigo, como a Isadora apresentou. Eu sou designer, artista e editor, mas preciso falar um pouco para vocês sobre um pouco da minha formação, da onde eu saí para poder, hoje, nesse momento da vida, estar fazendo esse tipo de pesquisa. Eu nasci numa pequena cidade no interior do estado do Rio, especificamente na região dos Lagos, a cidade chamada Armação dos Búzios, uma cidade muito pequena, uma cidade
litorânea, mas que recebe pessoas do mundo todo, né? Um dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil, né? Então, eu fui criado nessa pequena cidade, junto com a minha família, né? Então, essa é a minha primeira, o meu primeiro espaço de referencial, né? Referencial familiar, de espaço, de paisagem, de experiências, né? As pessoas com que eu fui conviver, muitos turistas, muitas pessoas de vários lugares do mundo, mas a cidade de Armação dos Búzios, ela, apesar de toda o fato de ser uma cidade cosmopolita, conhecida no mundo todo, ainda é uma cidade que oferece pouquíssimas oportunidades de formação para a população local, né? Na minha época, então, enfim, havia pouquíssimas oportunidades de universidades aqui ao redor. Então, desde muito pequeno, né, eu sempre tive esse norte, né, de que eu teria que sair dessa cidade, né, ir ao centro do estado, ir para o Rio de Janeiro para poder buscar formação, estudar. E ainda muito pequeno, na cidade de Búzios ainda, por volta lá do ensino médio, eu entrei em contato com a cultura hip hop, né, através dos filmes, através dos clipes, por volta ali dos anos de 2002, 2006. Então, a cultura hip hop me apresentou, né, de fato, né, uma cultura composta por vários elementos, e dentro dessa cultura hip hop havia o grafite, essa coisa das letras, né, desenhar, a pichação. Enfim, eu sempre fui um garoto que sempre gostei muito de desenhar, sempre tive o hábito de estar lendo histórias em quadrinhos, de estar desenhando, ter o meu caderno de desenho. Enfim, numa fase da vida, era muito apaixonado por essa coisa dos mangás, né, dos desenhos da época. Então, todo aquele desenho que eu já tinha de criança, né, estimulado, quando eu entro na cultura hip hop, eu acabo direcionando todo esse desenho para esses aspectos, né? Então, a coisa da letra, a coisa da pichação, enfim, eu mergulho totalmente nesse universo, vou me associar a grupos, as famosas crios, né, de grafite, enfim. E a partir do grafite, isso aí já por volta dos meus 16 anos, já no ensino médio, pesquisando sobre grafite, eu cheguei nesse profissional que seria, naquele primeiro momento, uma espécie de ilustrador comercial, né? Então, eu comecei a olhar para pessoas como Ziraldo, como o próprio Enfio, né? Todos esses artistas comerciais, e comecei a me atentar e pesquisando, eu descobri alguns profissionais, alguns grafiteiros que estavam aí trabalhando na época, e fui ver que todos eles tinham feito ali desenho industrial. Então, foi ali o meu primeiro contato, né, com esse termo. Até então, eu sempre desejava fazer arquitetura por essa relação com o desenho. E aí, ao descobrir essa coisa do desenho industrial, no momento dos vestibulares ali da vida, eu me direcionei totalmente para poder fazer, para entrar nesses cursos, né? Então, esse é meio que o meu processo, né, de formação, saindo ali da cultura hip hop para poder chegar na coisa da ilustração e depois entender mais ou menos o que era design. Mas eu só fui saber, de fato, o que era design. Eu ainda me coloco como designer em formação, mas digo no sentido de entrar numa escola de fato, foi quando eu entrei na PUC em 2013. Entrei na PUC na formação de comunicação visual, especificamente, né, o Departamento de Artes e Design da PUC Rio. Ele oferece uma formação muito diversa, né, uma abordagem bastante ampla do que é design, tendo as habilitações de comunicação visual, projeto de produto, mídias digitais e moda. E ao longo do curso, né, eles provocam muito com que esses alunos façam projetos juntos, né, que se relacionem, que criem os seus projetos em parceria, fazendo com que cada um conheça, né, um pouco mais dessas outras áreas.
E aí, desde o meu início, né, desde as minhas primeiras disciplinas na PUC-Rio, eu me direcionei muito para a coisa do design editorial, né? Desde um primeiro momento, eu tenho essa lembrança muito clara, que eu vi que eu estava num universo muito amplo, que o design era muito mais do que aquilo que eu estava imaginando. Eu estava com uma ideia muito, obviamente, naquele primeiro momento superficial, né? Entendendo o design como uma coisa do desenho puramente. E aí, nas primeiras aulas, eu já tive uma aula de antropologia com a Zoe, que foi diretora da ESG, é uma figura pública do design, né? Eu posso dizer até internacionalmente conhecida, mas já tive uma aula de antropologia, depois tive uma aula de design editorial, e já fui abrindo a minha mente de que design era muito mais do que só fazer desenhos e tal. E aí eu fiz uma pequena escolha, né? Assim, que eu, obviamente que isso não foi de uma forma totalmente consciente naquele primeiro momento, mas entendendo que eu estava dentro de um universo muito grande, eu busquei focar em determinadas coisas que hoje eu entendo como fundamentos da comunicação visual, né? Então, eu me atentei muito à coisa da produção gráfica, à tipografia, à coisa da diagramação, todos esses elementos, né? Esses elementos que são fundamentos da comunicação visual, entendendo que hoje, né, com a diversidade de plataformas, a diversidade de suportes que existem, né, que o design está dialogando, mas existem alguns aspectos, né, alguns elementos que são fundamentais. Então, naquele primeiro momento ali, eu meio que direcionei toda a minha formação para essa coisa do design editorial. Mesmo não tendo na PUC muitas oportunidades de especificação em design editorial, mas eu buscava em todos os projetos que eu estava fazendo e desenvolvendo, eu buscava desenvolver, né, e aplicar esses fundamentos, tendo um foco muito grande na tipografia e na produção gráfica e depois, futuramente, na edição de materiais que aí vão se tornar, dependendo do suporte, né? Zines, sites, livros, catálogos, enfim, os nomes, né, dos suportes eles vão ser diferentes, mas os exercícios, né, de criação, de direcionamento desses conteúdos, eles acabam sendo os mesmos, né? Então, de uma forma um pouco intuitiva, lá no meu início da minha graduação, eu entendi isso e busquei direcionar. Só que, ao estar na PUC-Rio, eu também me aproximei muito da Escola de Arte Visual e do Parque Lage, até o fato de eu ter me estendido um pouco na graduação foi porque eu fiz um período de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de cursos no Parque Lage, fiz cursos de edição de texto, de crítica de texto em arte, fiz cursos de desenho, fiz cursos de história da arte, tive professores como a Cristina de Pádua, que é professora da EBA, uma professora muito importante para mim nesse período. Tive aula com Ângelo Venosa, tive aula com Chico Cunha, tive uma aula muito especial de texto com a Fernanda... me esqueci agora sobre o nome dela. Fernanda Souza, não é Fernanda Souza, mas, enfim, foi curadora do MAM, professora Fernanda Lopes, perdão, professora muito querida. Então, eu sempre fui, desde muito pequeno, né, e a partir dessa introdução do grafite, sempre tive esse olhar com as artes. Então, eu sou um designer gráfico que está sempre circulando, né, por esse meio das artes, né, meio que caminhando um pouco nesses limites, né. Então, entrar no Parque Lage foi um grande portal, uma grande oportunidade de conhecer vários artistas, estudantes de várias áreas, de várias escolas do Rio de Janeiro, enfim. Então, tudo isso, né, foi formando esse tipo de designer que eu sou, né? Os trabalhos que eu tenho feito hoje e, sobretudo, a minha abordagem, né? O meu olhar para essa disciplina, como eu já falei, é uma disciplina muito gigantesca, né? Que pode ser vista por várias óticas e por várias perspectivas. E aí esse período do Parque Lage foi muito importante, foi depois do Parque Lage que eu fui
e ir para a parte dos estágios, trabalhei na Goma, trabalhei na Terra Vista, vi várias empresas surgirem dentro desse ecossistema criativo que é o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que proporciona vários encontros, e quando a gente está falando de arte e de cultura, o Rio de Janeiro acaba sendo uma espécie de caldeirão de convergência e de encontro de vários tipos de criativos. E, para poder encerrar essa parte introdutória de apresentação sobre quem sou eu, sobre quem é esse mediador que está aqui falando com vocês sobre design e negritude, como eu falei, eu sou um designer que tenho essa aproximação com as artes. E, ao longo da minha graduação, eu encontrei outros estudantes de design. Só para pontuar, né, eu fiquei 6 anos e meio na graduação. Então, isso foi bastante tempo, né? Bastante tempo de laboratório de produção gráfica, bastante tempo de biblioteca, bastante tempo de convívio com diferentes tipos de designers, com diferentes professores também. E aí, nesse período todo, eu encontrei dentro da PUC-Rio outros alunos que também tinham essa mesma predisposição que eu tinha, de estar olhando também para as artes, né? Se atentando para as questões da arte contemporânea, um cuidado muito grande de pesquisa sobre a história da arte. E, para resumir, né, eu encontrei várias outras pessoas, e ao longo desses anos que eu passei lá, a gente foi criando vários tipos de associação. E o meu projeto, que é o projeto que eu conduzo hoje, que é a Casa 27, que é uma editora independente de livros de artista, de zines, publico serigrafia seriada, enfim, itens gráficos em geral. Ela surgiu nesse momento numa associação de vários criativos. E aí, uma desses vários coletivos que eu tive foi a Igreja do Reino da Arte, que foi uma espécie de um movimento, que foi um espaço onde esses estudantes de design que tinham uma predisposição às artes se juntaram para poder expor os seus trabalhos, poderem criar o seu próprio circuito de apresentação. Essa imagem que eu apresento para vocês ao fundo é a foto do nosso primeiro encontro. Então, eu gosto dessa imagem porque ela é meio que o ponto germinal de uma ideia, de uma vontade, de uma motivação desses jovens designers e artistas, que, na verdade, depois se desdobrou num grande movimento onde surgiram vários outros artistas que estão aí hoje no mercado de arte, apresentando seus trabalhos nas principais galerias e espaços expositivos, né? Então, isso demonstra um pouco como esse trabalho de articulação, esse trabalho de coletividade, esse trabalho de sempre estar pensando num cenário, num conjunto de atividades e pessoas, é uma coisa que sempre acompanha o meu trabalho enquanto editor. E a Igreja da Arte ele é um grande movimento, é uma coisa que é viva, que está acontecendo ainda, e eu não tenho nem muito o que definir sobre esse movimento, faço apenas o convite para que vocês busquem saber um pouco mais sobre a Igreja do Reino da Arte, a Noiva. Tem vários artistas aí trabalhando e professando esse tipo de ideia, né? Esse tipo de movimento que foi criado, que surgiu de forma independente, né? E que depois se tornou, né? Ganhou um tamanho inimaginável, né? Então, para concluir, esse é o Rodrigo, né? O Rodrigo que tem relação com a cultura de rua, que tem relação com arte contemporânea, que tem relação com edição de livros, que tem esse apego por tipografia, por produção gráfica, e também que tem uma atenção muito grande às disciplinas sociais, né? A sociologia, a antropologia, enfim. Eu sou esse tipo de designer, né? Então eu vou estar apresentando para vocês aqui referências, né? Que são referências de uma cultura geral, né? E, na verdade, o trabalho de design, né?
a minha ação de designer é justamente compilar, né, organizar todas essas informações, e foi a partir desse movimento que eu configurei o curso, né, Negritude no Fio da História do Design, e o que eu vou apresentar para vocês agora. Enfim, e ao percorrer todo esse caminho de entender o que era design, entender as escolas, as principais escolas de design, Bauhaus, ESG, IUME, toda uma geração de designers que foram professores que criaram movimentos, né, movimentos que ao longo do século XX se desdobraram, né, de várias formas. Eu fui entendendo que havia determinadas abordagens dessa linha do tempo, né, e que havia muitas outras formas de entender, de fato, o que é essa palavrinha design, né? O design ele é muito mais do que um ativo embelezador, né? Ele é muito mais do que um raio gourmetizador das coisas, né? Ele é, de fato, uma disciplina, ele é uma área do conhecimento que tem os seus fundamentos e que tem, na verdade, muito mais, né? Muito mais outros objetivos do que simplesmente embelezar. E, a partir dessa perspectiva, eu configurei esse curso, né, o Negritude no Fio da História do Design, que é o quê, basicamente? É uma tentativa de olhar para essa linha do tempo da história do design e identificar a produção de agentes negros e negras. E aí, para poder iniciar a nossa conversa, eu preciso definir, né, o que é essa palavra negritude, né? A negritude, dentro da minha abordagem, nada mais é que o quê? Uma tentativa de reconhecer essa produção desses agentes a partir da necessidade de encontrar referenciais negros na história do design, né? A gente vai olhar na Bauhaus, se a gente for olhar os currículos das principais escolas de design, a gente vai encontrar pouquíssimos representantes, professores, livros específicos, né? Catálogos, enfim, a gente vai ter uma amostragem mínima. Então, essa abordagem, ela busca jogar uma luz sobre esse tipo de produção. O que é o fio, né? O fio é justamente esse recorte temporal. Então, eu vou fazer, obviamente que isso é uma questão muito grande, né? Então, dentro e reconhecendo também os limites da minha pesquisa, eu faço um recorte temporal para poder definir essa abordagem. E, para poder conduzir tudo isso, né, a gente já parte do ponto de partida de que a história ela é uma disputa narrativa, né? Ela é uma grande edição, e que a história que é vigente, né, a história que é contada, ela é apenas uma perspectiva, ela é uma abordagem dos vários acontecimentos no mundo afora, né? Então, enfim, muito importante esse tipo de compreensão para a minha abordagem, a gente entender que a história, de fato, ela é uma disputa de narrativas. E, para definir o que é design, meu texto, que é um texto que eu gosto muito pela síntese e pela construção dele, e que ele vai nos apresentar um pouco do que é essa palavrinha. Então, é um texto bastante conhecido, pelo menos é um texto que eu entrei em contato muito no início ali da graduação, por volta do segundo, terceiro período, e é uma definição que eu trago até hoje, né? Esse texto, a definição de design do William Miller, é um texto de 88, que tem essa tradução do João Leite. Então, o William Miller, né, ele sintetiza de uma forma muito objetiva o que é o design, né? Então, ele vai falar um pouco ali da coisa do radical, da palavra do inglês,
por ser, né, um verbo, né, ou seja, então, uma ação, né, um conjunto de atividades. E ele constrói o texto todo em cima dessa sentença, né? O design é um processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa. Considerando isso, né, considerando que o design é um processo de pensamento para se criar alguma coisa, a gente tem uma noção muito mais ampliada do que é o design. Então, o design, a partir dessa definição do William Miller, ele está muito além dos objetos em si, né, da coisa final. Ele é justamente esse processo de pensamento que compreende a criação dessa alguma coisa que pode ter várias formas e formatos. Então, a partir dessa compreensão do William Miller, eu vou olhar para a história do design e identificar a produção de outros agentes. E o William Miller nesse texto, ele vai também afirmar que o design ele é a síntese de 3 aspectos do pensamento, né? Ou seja, o insight, a intuição e a razão, que às vezes eu gosto muito de traduzir também e trazer a ideia de sistema, né? Você tem a ideia, aquela ideia que surge como um flash, né? Um insight, depois você intui e depois você vai racionalizar, vai sistematizar, ou seja, vai criar linhas de produção, vai ir para a parte técnica, né, as questões que são próprias ali de cada meio, de cada formato. Então, esses são os 3 tipos, em resumo, né, de pensamentos que levam à criação de alguma coisa. E essa alguma coisa, como eu já falei, ela pode ter diferentes, ela não precisa ser necessariamente material, né? E a ideia do curso agora é justamente encontrar essa produção, né? A partir dessa definição, identificar uma produção de artistas, designers, homens e mulheres negras ao longo da história. E reconhecendo a complexidade disso, né? Olhar que é um grande desafio, né? Um dos grandes desafios que eu tenho, que eu acredito que qualquer jovem negro, qualquer negro que esteja dentro da universidade, é buscar, conseguir encontrar esses outros referenciais, né? Na verdade, qualquer pessoa que tem o objetivo de criar pesquisas desse tipo, né, com essa perspectiva racializada, o grande desafio é encontrar material, referenciais de pesquisa para poder, né, amarrar tudo isso como um trabalho de pesquisa, justamente porque há uma escassez muito grande de produção desses tipos de conteúdos na nossa língua portuguesa, o que tem muito do inglês, o pouco que tem tá em língua inglesa, o que dificulta o acesso aqui nas escolas, e ainda tem a questão dos quadros de professores dessas escolas, né? Enfim, por que racializar? Racializar o debate é por uma necessidade de existência, né? Porque não há referenciais. Então, não é uma tentativa de tentar, né, apresentar outros caminhos para entender essa história do design. E reconhecendo essa definição do William Miller, eu quero trazer alguns exemplos que eu entendo, né, hoje, olhando para a história da humanidade, como criações de design que têm relação total com a negritude, né, com essa cultura negra espalhada pelo mundo, né? A África é um continente gigantesco, né, gente, com várias nações, com milhões e milhões de anos de desenvolvimento, né, de vida florescendo, enfim. E quando a gente vê os movimentos que aconteceram na história recente, né, porque quando a gente está falando de 1500, a gente está falando de uma vírgula da história do continente africano, da cultura negra, né? Então é muito importante a gente
compreender que a gente não está falando de 300 anos atrás, a gente está falando de 5.000 anos atrás, a gente está falando de 3.000 anos atrás, a gente está falando de grandes outras civilizações que trouxeram vários desenvolvimentos, né, para o que a gente entende hoje, né, como a sociedade, como a civilização, como o homem organizado na forma do Estado, né, enfim. E a gente vai entender que o design, né, nada mais é do que essa grande briga, né, do homem com a natureza, né? Ou seja, o design está sempre beneficiando materiais, ele está sempre lidando com o deslocamento de pessoas, ele está criando atividades, ele está provocando sensações, né, a partir desses objetos, né? A gente pensar que o design ele cria objetos que geram sensações. Então a gente pode pensar que o designer ele está projetando, no final de tudo, sensações, experiências, né? Então é muito mais do que esse raio embelezador, que é uma noção senso comum do que é o design. E aí, para poder falar, né, para poder entender essa grande linha do tempo, eu trago essa imagem que é um frame do Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, que é um frame muito conhecido porque exemplifica esse primeiro momento, né, onde a vida, né, quando esse homem, né, entre aspas, primitivo, ele vai começar a transformar o seu meio e usar o seu meio como ferramenta, né? Então, se a gente pega essa definição do William Miller de que o design é um processo de pensamento para criar alguma coisa, a gente consegue olhar para essa ação e entender, né, que a manipulação desses ossos, né, dessas conchas, dessas pedras, que tinham um objetivo, né, se defender, cavar, enfim, eles eram ferramentas, né, sendo ferramentas objetivamente objetos de design. Quando a gente vai olhar para Lascaux, né, enfim, um grande acontecimento para a linha do tempo da história da humanidade, né, a descoberta dessas pinturas fez com que toda a linha de desenvolvimento, né, tivesse que ser, né, readaptada, né, ou seja, a gente foi entender que há muito tempo, né, esse homem primitivo já estava desenvolvendo, né, ferramentas para poder traduzir os seus pensamentos, né, tentar traduzir essas imagens mentais. E, enfim, tem várias. Lascaux é um grande exemplo por ser uma das mais antigas, mas tem vários outros exemplos no Brasil mesmo, tem vários sítios, né, de como dessas representações, né, ou seja, que não deixam de ser representações dos seus próprios meios, né, onde eles estavam vivendo e se desenvolvendo. A própria criação da roda, né, a criação peço perdão pela imagem pixelada, mas eu busquei representar a coisa do arado, né, nesse momento em que a criação do arado, né, uma criação atribuída ao povo egípcio, enfim, que foi uma grande civilização, uma das maiores civilizações que existiu, que até hoje é um grande paradigma para todas as ciências, enfim, há muito a ser descoberto do Egito, enfim. Aí eu trago essa ideia, essa representação da criação do arado, né? O arado que proporcionou ao homem a criação da agricultura, que proporcionou a oportunidade de estocar comida, as pessoas não precisavam se deslocar, e isso fez a criação das cidades que geraram as organizações sociais, que geraram as classes sociais, enfim. A gente vê, né, que a partir de um objeto, né, um objeto, enfim, em si, né, ele gerou, né, uma série de acontecimentos que foram moldando a nossa forma de se organizar. E tudo isso, né, especificamente o arado criado no território africano, a gente sabe
que também a metalurgia ela foi criada no território africano, há uma grande um recorte temporal, né, da Idade do Ferro no continente africano, especificamente ali na região que hoje é a Nigéria, né, a Nova Guiné, enfim, essa população já estava manipulando esses minerais e criando, né, ferramentas para a finalidade, né? Tem esse livro que eu gosto muito do Alberto Costa Silva, que é um grande pesquisador de África no Brasil, em que ele vai falar um pouco dessa África antiga, né? Essa África pré-colonial, né? Esses grandes impérios que estavam se desenvolvendo lá, e especificamente esse trabalho com os metais, né? Como isso foi uma tecnologia que também os colonizadores se apropriaram para explorar o novo mundo, né? As Américas, enfim, para via de exemplo a exploração das minas, né? No estado de Minas Gerais, né? Enfim, tem um caso muito específico sobre essa exploração que eu gosto muito, mas que fica o convite para a leitura desse livro do Alberto Costa Silva, que é um dos grandes pesquisadores de África. E quando a gente vai falar de África, é inevitável não falar do Egito, né? Como eu já falei, essa grande civilização, né? Esse grande acontecimento da história do desenvolvimento da linguagem, do próprio alfabeto, toda a questão, né, religiosa e mística construída em cima dessa cultura. Enfim, há muito conhecimento que nos foi negado sobre esses vários impérios africanos, né? Então, enfim, só olhar para a magnitude dessa sociedade, a gente já vai entender, né, uma série de mecanismos, né, de ferramentas sociais que foram criadas, que foram possíveis, né, foram criadas para que fosse possível a edificação, né, desse tipo de sociedade, né? Enfim, e isso tudo, né, antes dessa noção do que a gente tem hoje, do que é o design, né? Então, a partir dessa definição do William Miller, né, é possível a gente encontrar muitos outros referenciais do que é o design, né? É uma forma de a gente não contar a história do design sempre da mesma forma, sempre olhando para Bauhaus, 1919, Walter Gropius, esses professores, esses pioneiros, né, esses grandes nomes foram essenciais, foram muito importantes, mas é essencial a crítica acadêmica, pesquisadores, professores e, sobretudo, alunos, né, que fazem, na verdade, essa roda girar e se renovar, sempre está buscando outras formas, né, entendendo que, sim, a contribuição da Bauhaus ela é muito importante, porque ao longo do século XX ela vai fazer com que o design se torne, de fato, uma disciplina projetual ao lado das engenharias e da arquitetura, né? Então, há uma contribuição muito grande, mas isso é um recorte temporal. O que aconteceu de 1919 até agora? Muita coisa, né? O século XX ele é o século das grandes guerras, ele é o século das grandes rupturas tecnológicas, né? A gente vai ter o surgimento na internet, os computadores de bordo, enfim, dos smartphones, enfim, há muitas coisas que acontecem. Mas quando a gente está falando de desenvolvimento humano, de sociedade, de legislações, de determinadas ferramentas que são utilizadas no dia a dia, a gente está falando de milhares e milhares de anos de acontecimentos, de pequenos saltos evolutivos que são demarcados, às vezes, na verdade, muito pontualmente por objetos que foram criados e como esses objetos eram utilizados pelo homem para manipular o seu meio, né? Manipular, ou seja, a natureza
o seu espaço. E quando a gente vai falar da história da humanidade, a gente não pode ficar só olhando para o continente africano, né? Para o continente europeu, no caso, né? A gente precisa olhar para o mundo todo, né? O que estava acontecendo. Obviamente que isso é um exercício histórico gigantesco, que exige uma cultura geral e, na verdade, um grande esforço de pesquisa, né? Mas a minha ideia, a partir desse curso, que, na verdade, é um formato, né? O curso é um formato de uma pesquisa que é muito maior, né? Que pode se desdobrar em documentários. Eu tenho um ensaio pré-pronto com essa mesma abordagem, que é o quê? Pegar essa definição do William Miller, de que o design é um processo de pensamento para criar alguma coisa, e ampliar a história do design, dando foco à produção de agentes negros, homens e mulheres negras, ao longo de toda a história da humanidade. Reconheço a escala disso e reconheço, sobretudo, a necessidade necessidade do nosso tempo, né? Está faltando esse tipo de abordagem para que novos referenciais se coloquem dentro desses cursos, né? Desses espaços de formação, né? Porque quem de fato vai aplicar esses fundamentos, né, do design, ele precisa, obviamente, ter uma noção da contemporaneidade, porque o design ele está muito associado à tecnologia, né? A tecnologia da contemporaneidade, mas a gente também precisa entender a ancestralidade também como tecnologia, porque se a gente tem acesso a esses conhecimentos ancestrais, né, de tempos muitos e muitos e muitos passados, e a gente consegue trazer isso à luz das necessidades da contemporaneidade, a gente, na verdade, vai estar dando um grande salto, né? Porque a gente vai estar tendo um conhecimento da história, né? Sobre como esses acontecimentos de fato se deram, né? E sempre considerando, né, gente, essa máxima, que é a máxima que também conduz o meu curso, de que a história é uma edição. Então, a gente precisa estar sempre buscando outros referenciais. E aí, para poder concluir, né, essa aula e demonstrar que no continente africano, que é o grande berço da humanidade, há muitos e muitos e muitos exemplos de desenvolvimento tecnológico, né? Tecnológico no sentido de ferramentas sociais. Eu trago essa imagem da Universidade de Timbuktu, que é que é tida como a primeira universidade do mundo, né? Uma universidade que teve o seu auge, né, no século XII, da era cristã. Enfim, era um grande centro do conhecimento islâmico, ficava na cidade de Timbuktu, que fica em Mali, né? O Mali teve um grande império no território que hoje compreende, né, a ação de Mali. Enfim, fica ali naquela África subsaariana, né? Então eles ficam na beira do deserto, é a África Islâmica. Enfim, a gente sabe que os árabes, né, há uma aproximação muito grande do islamismo, né, no continente africano. Enfim, grande parte do território africano é de origem islâmica, e os islâmicos, né, eles criaram as primeiras universidades, né, que eram esses espaços de estudo do Alcorão, dos grandes textos sagrados. Enfim, Timbuktu foi a grande biblioteca do mundo depois de Alexandria, né? Até hoje existe um grande site que revela anualmente vários papiros que estão sendo estudados até hoje, que estavam presentes em Timbuktu, né? Ou seja, uma grande biblioteca do conhecimento antigo, né? E isso ficava no continente africano, enquanto isso a Europa no século XII ainda estava na Idade Média, enfim, fazendo as suas cruzadas. Enfim, estava longe de... só para a gente pontuar, né? A primeira universidade na Europa vai ser criada 2 séculos depois na Inglaterra, né? Enfim,
grande parte do nosso conhecimento, né, das nossas tecnologias sociais foram desenvolvidas por essas pessoas, homens e mulheres negras. Então, é muito importante que a gente olhe para esses espaços e identifique o valor dessas contribuições e entenda, né, a partir dessa síntese, dessa frase, desse pequeno texto do William Miller, que o design ele é muito amplo, né, e que ele é, na verdade, esse processo de pensamento para se criar alguma coisa. E aí, para poder resumir, né, no meu curso, eu faço uma conexão para a próxima aula, onde eu vou apresentar alguns artistas que, no século XIX, que é um momento também em que a ideia do design está sendo como se fosse preparada, né? Na verdade, já estavam acontecendo várias coisas ali no século XIX para que em 1919 o Walter Gropius tivesse essa ideia de criar uma escola que reunisse todas as disciplinas projetuais, né? Então, eu trago um pouco da biografia do Francisco de Paula Brito, que foi um editor do século XIX no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro colonial, lembrando que a imprensa chegou no Brasil apenas em 1922, quando a família real vem. Então, o Francisco de Paula Brito foi um editor negro, um negro alforriado, um homem que foi muito importante, publicou o primeiro livro do Machado de Assis, enfim, foi um grande representante de toda essa imprensa negra do século XIX, né? Então, eu começo a trazer esses exemplos práticos de contribuições, faço essa indicação, né, dessa dissertação da Ana Flávia Magalhães Pinto, em que ela traça, né, um panorama, trazendo outros representantes também de figuras negras que estavam ali nesse século XIX e nesse Rio de Janeiro, né, nesse Brasil do século XIX, colocando todas as pautas abolicionistas na rua através da tecnologia da tipografia, né, para a gente entender o que era ser um tipógrafo no século XIX, né? Era ser um detentor dos meios de produção. Então, é muito importante a figura do Paula Brito. Outra figura importante também que eu concluo o curso é a aula, né, de hoje, e no caso aqui na conversa com vocês, são os irmãos Rebouças, né, que são engenheiros, no caso, né? Então, enfim, foram muito importantes, tiveram toda a formação clássica da época e fizeram grandes obras, né? E aí, para exemplificar, né, essa aproximação do design com as disciplinas projetuais como um todo, né? Tudo isso à luz da definição do William Miller, né? Então, tudo isso, toda aquela definição de que o design é um processo de pensamento para criar alguma coisa, é utilizada para identificar essa produção de design antes da Bauhaus. Enfim, essa é a metodologia, e aí depois eu dou continuidade na pesquisa, trazendo depois da Bauhaus quais foram os acontecimentos promovidos pela Bauhaus. Como eu falei, a Bauhaus, ela, ao longo do século XX, se desdobrou em várias outras escolas, a partir dos professores, dos alunos que se tornaram professores, que se tornaram mestres, que viajaram para o mundo, para os Estados Unidos, para a Suíça, e foram espalhando essa metodologia, esse currículo, né, formativo, né? Todas as escolas de design no mundo hoje, elas têm alguma relação com a Bauhaus, e essa relação se dá pelo currículo formativo e, obviamente, entendendo que o design é uma disciplina viva, né? Ela continua se ampliando, e o meu objetivo com essa abordagem é continuar ampliando essa noção de design, trazendo, jogando a luz para a produção de homens e mulheres negras. Então é isso, gente. Basicamente, essa é a minha pesquisa atual, é onde eu tenho me debruçado, em que, nesse momento, ganhou esse formato de um mini curso, mas que segue viva e segue se desdobrando, né? É mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço pela
pela atenção de todos, pela audiência, e me coloco disponível para poder trocar ideia, conversar mais sobre esses assuntos, e faço um convite para que vocês continuem acompanhando essa história, né? Acompanhando, no caso, a produção desses homens e mulheres negras dentro dessa grande linha do tempo, que é a linha do tempo da história do design. Enfim, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço mais uma vez e passo as palavras agora para a Isadora. E agradeço mais uma vez. Nossa, muito obrigada, Rodrigo. Foi maravilhoso. Eu já fiz o seu curso, então eu já sei as outras etapas que vêm e os outros assuntos que são abordados. Vale super a pena. Eu vou fazer só uma pergunta, mais que para trazer nesse ambiente acadêmico, assim, a gente levando em conta que esse projeto faz parte de uma faculdade. E aí, como você comentou, você começou muito nessa questão dos animes e do grafite, né? Muito nessa questão de ser um jovem ou de ser uma criança que desenha, que foi muito do que muitos alunos também partem, e eu parti também muito disso. Mas ainda não foi suficiente, assim, nas escolas que eu estudei, que era de escola pública, não era uma realidade, eu nunca tinha ouvido falar sobre design. O máximo que eu sentia pode ser que eu consiga ser professora de artes visuais, que era, né, tipo, a única profissão mais aliada com esse meu desejo, que me fazia sentido, mas que eu conhecia, e que eu sabia que era um pouco mais real. Depois eu fui para uma escola no ensino médio que tinha um curso técnico de design, numa escola pública aqui no Rio mesmo, e aí foi lá que me apresentaram. E eu fiquei, nossa, me esconderam isso por muito tempo. E é uma realidade que bate, assim, quando eu entrei na faculdade, ou quando, né, tipo, eu fui para outros empregos na área de design, os outros designers, que eram de uma realidade completamente diferente da minha, eles já tinham vivência e, assim, na maioria das vezes, pais que já estavam na área, né, tem muito essa relação, assim, tipo, eles já tiveram muito acesso antes da gente, antes dessas outras pessoas que estão nessas escolas públicas, que são da periferia, e a gente, quando descobre, a gente acaba descobrindo meio tarde, né, tipo, a gente tem muito essa sensação. E aí tem uma outra questão que sempre vem à discussão quando a gente está falando sobre isso na faculdade, ou na FRJ, ou em outras, é que a gente sempre reclama que não tem professores negros. Então, a gente sempre fala, já estou no meu 5º ano do curso, 6º ano, 4º, e não tem muitos professores substitutos, entra e sai muitos ao mesmo tempo, mas nenhum deles é realmente uma pessoa negra, são todas pessoas brancas e não tem nem de outras etnias. Então, eu fico pensando muito qual é essa relação que você pensa que tem entre, né, tipo, essa divulgação do design nessas, né, tipo, fora da elite, fora dos mesmos espaços que ocupa aqui no Rio de Janeiro, e o quanto que não ter essa referência, mesmo entrando na faculdade, isso vai impactar, assim, o quanto nos custa não ter um professor ou ter mais alunos negros, porque a gente entra numa sala que são 4, são 3, e já que não tem muitos professores, a gente tem que trazer, né, tipo, essas referências de outros locais de fala, porque senão é sempre o mesmo conteúdo. São as mesmas referências, e eu até disse já uma vez que eu nunca tinha ouvido falar de nenhum dos artistas que você apresentou no seu minicurso antes de fazer o seu minicurso, porque na faculdade não se fala sobre eles. Eles são totalmente, né, só que invisibilizados. Então, é mais uma questão assim da gente relacionar agora com essa questão da faculdade, do acesso e meio que de entender que tem outros lugares que pode partir, sim, essa questão do design, né? Que é uma questão do grafite. Muitas pessoas partem do grafite, tem uma questão também de arte mesmo, de gostar de desenhar. E as aulas de arte não são, né? Tipo, não são nem muito incentivadas nas escolas, então isso fica ainda mais difícil, mas tem outros caminhos.
Sim, total, Isadora. Eu acho que o que você falou, né, sobre a sua formação, ela é igual a de várias outras pessoas, né? Eu e você aqui, se a gente for consultar outros designers negros e negras, eles vão trazer essa mesma perspectiva. E por que isso, né? Porque se a gente for parar para pensar um pouco hoje, né, o design está muito relacionado a certa parcela da população que, em resumo, né, vou chamar de elite aqui, né? Enfim, é uma elite que consome cultura, né? Porque o design está relacionado a isso, né? A gente entende como um raio, como eu falei várias vezes ao longo da exposição, né? O raio gourmetizador, né? O raio embelezador. Essa é a noção, senso comum, né? Por quê? Porque a gente vê design de unha, a gente vê marcas que colocam o design como esse prefixo ou sufixo para poder atribuir algum tipo de valor para a sua marca. Então, isso é o senso comum. Mas existe esse outro design, como o design de serviço, como a criação, o processo criativo mesmo, né? A coisa metodológica, até a coisa a coisa empresarial também, né? Empresarial que eu digo, estou querendo falar da perspectiva do empreendedorismo que tem dentro do design também, né? Que é uma coisa que é quase que automática, né? Está muito associada à criação de objetos com a venda desses objetos, né? Então, enfim, esse senso, né, isso não acaba não chegando para o grosso da população. Então, quem faz parte dessas chamadas elites culturais, que tem o hábito da leitura, conseguem fazer viagens culturais, o simples fato de a visita de museus, enfim, conviver com objetos de design, entendeu? E, obviamente, essa relação familiar que você falou como exemplo, né? Enfim, pessoas da família que são de áreas próximas, em que você acaba convivendo com aquilo. E quando a gente vai falar do grosso da população brasileira, que é o quê? É a escola pública, que é o ensino médio, a escola pública, que é da onde eu vim, né? Eu venho da escola pública no ensino médio, fundamental, ensino médio, fiz ProUni, me formei na PUC como bolsista ProUni, né? Então, acho que isso é importante pontuar também ao longo da minha formação, eu acabei não falando isso, mas eu fui bolsista ProUni, então, ao longo da minha formação no ensino médio, eu fui ter aula de arte no terceiro ano e era só no segundo ano, e tinha uma disciplina só, que era uma disciplina completamente aberta, né? Enfim, não tinha nenhum tipo de orientação de linha do tempo da história da arte, nada disso. Era uma coisa de atividades recreativas, quase, né? Hoje eu fico pensando assim, então fica muito distante para esses alunos, né, que vêm desse tipo de formação entrar em contato e entender essa dimensão do design, né? O design como essa disciplina que é muito grande, que está relacionada com a moda, que está relacionada com os objetos, está relacionada com games, está relacionada com as mídias digitais, está relacionada com tudo, na verdade, né? Quando a gente... E, obviamente, que é interessante também entender que essas escolas, né, esses espaços de formação, eles também são igualmente elitistas, né? Mesmo na universidade pública, porque, né, só quem tem conhecimento para poder conseguir encontrar valor, né? Valor no sentido de... Porque a gente também tem que entender que a universidade, para essas populações, ela também tem um objetivo a gente precisa pagar as contas também, né? Tipo assim, a gente não pode escolher. A universidade, ela é um espaço de capacitação profissional, eu quero dizer, né? O design, ele não é só... Aqui eu trago uma perspectiva de pesquisa acadêmica e também uma perspectiva comercial do design. Então, quando o curso de design, né, é apresentado ali para esses jovens que estão no ensino médio, né, as pessoas também avaliam isso, né? Qual é o resultado financeiro que eu vou ter dessa formação, né? Então,
é preciso, né, que isso fique claro, né? Não que fique claro, né? O que eu quero dizer é que, na verdade, há muitas coisas que se colocam na frente para que isso se torne claro, né? Tem muitas coisas por exemplo, eu mesmo, né? Assim, quando eu entrei na universidade, eu já tinha 20 anos, então eu já tinha eu não fiz aquele movimento de sair do ensino médio e entrar diretamente na universidade. Então, eu já tinha uma experiência de um trabalho do grafite, então eu já conseguia fazer alguns trabalhos freelancers de pintura, trabalhos criativos e tal, então eu tinha alguma noção. Mas ao entrar no design, eu entendi que, cara, era completamente diferente. Como que você faz a captação de um projeto, que às vezes você vai entender que tem várias coisas que são de ordem social, que não tem nem às vezes a ver com o seu trabalho de design em si, sabe? Não tem a ver se você sabe mexer no Photoshop ou se você não sabe, sabe? Você vai ser contratado por outros crivos, ou por outras coisas, entendeu? Então, essas coisas, elas não são óbvias quando você vai escolher a sua carreira. Então, é muito difícil, né? Assim, a gente for pensar para um jovem, né, que tem 17 anos, 16, ele tomar essa iniciativa de que vai entrar nessa área do conhecimento, que vai, né, se tornar um designer, um profissional específico, ele precisa ter, né, mais referenciais de sucesso, né? Sucesso no sentido de o quê? De estabilidade profissional, né? De pessoas atuantes, né? Se você vamos pensar pensar o designer como outras profissões, né? Por exemplo, como um arquiteto, por exemplo, ou talvez um contador, sabe? Você precisa ter referenciais de outras pessoas, né? Saber que, pô, se eu vejo um arquiteto X, eu falo, pô, esse cara, ele veio do mesmo lugar que eu, pô, ele se formou, ele veio do interior do estado, sabe? A gente não tem esses referenciais, assim, então, são pouquíssimos, os exemplos existem, a tentativa da minha pesquisa é tentar mostrar um pouco isso, existem várias outras pessoas que também têm esse tipo de objetivo. Os exemplos existem, mas esses exemplos eles estão invisibilizados, né, pelo sistema, né, pela forma com que as coisas estão acontecendo, né, a forma com que as coisas estão arranjadas. E a gente está falando de uma estrutura muito grande. E aí, para poder resumir, eu acredito que um pensamento aqui, né, de uma forma de tentar mitigar, né, de tentar projetar um futuro melhor para essa população específica, é a formação de docentes, né? Então, é importante que existam professores, pesquisadores negros, educadores, né? Porque aí eu estou falando do design, mas também estou falando de história da arte, estou falando da própria arquitetura, estou falando das disciplinas projetuais como um todo, entendeu? Poderia falar até das humanas, mas para reconhecer um recorte aqui do nosso grupo de pesquisa, a gente precisa de ter esses professores presentes e ativos ali. E só assim que a coisa vai mudar, né? Quando a pesquisa estiver sendo desenvolvida dentro da universidade, que é onde as coisas acontecem, no sentido de que é onde se dá formação desses profissionais que vão para o mercado. E aí só assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Sim, e aí tem uma questão também que é isso, né? Tipo, existem essas pessoas, mas não tem esses cargos para essas pessoas nas faculdades, e mesmo assim quem está lá não. Tudo bem. E quem está lá não comunica sobre isso porque ou se conhece, não se interessa em trazer isso, não acha que é um assunto relevante falar, né, de trabalhos de designs negros, ou então não conhece, assim. Eu diria que tem gente que não conhece realmente. Não conhece, não sei assim, né, Isadora? Desculpa te interromper. Você fez o curso, né? Dentro da minha turma, por exemplo, tinham professores que eram PhDs em design, né, doutores em comunicação visual, e eu, um simples graduando,
né? Um simples graduando no sentido de que eu entrei na universidade em 2013 e hoje é 2022, então vamos colocar assim que eu tenho 9 anos de comunicação visual. Eu entendi o que é design tem um pouco mais de 10 anos na minha vida. E aí eu tenho as mesmas ferramentas que todos esses professores. Na verdade, eles têm muito mais ferramentas que eu para uma coisa muito importante, que é o quê? O tempo, a longevidade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma professora que é pós-doc em design, que estuda design há mais tempo do que eu tenho de vida, né? Eu tenho 31 anos, ela que estuda design há 40, 45 anos, e ela nunca ouviu falar desses agentes, dessas pessoas. Aí eu vou falar por quê? Por que não? Se eu tenho essas ferramentas, ela também tem essas ferramentas, por que ela não encontrou esses mesmos referenciais? Essa resposta ela é muito simples. É questão de abordagem, é questão de olhar para essas produções e valorizar. Então, por isso, a necessidade de racializar. Racializar é só é simplesmente para poder dar foco. Porque se não for racializado, né, não vai ser visibilizado, né? Hoje, no momento que a gente está gravando essa live, acontece uma coisa, um dos maiores representantes negros do design, que faleceu recentemente, que é o Virgil Abloh. Enfim, o que é o Virgil Abloh para o design contemporâneo, 2022, o design de moda? Pô, o cara é gigantesco, ele foi disruptivo pra caramba. E o cara foi receber um prêmio agora do Grammy e ele é categorizado, ele não é um designer, ele é um designer do hip hop, ou seja, ele é um designer negro, enfim, sabe, o cara, ele mudou as regras do jogo praticamente e mesmo assim ele é tagueado, né? Ele é categorizado pela a questão da negritude, né? Isso é óbvio, né? Enfim, é só entender os símbolos que estão sendo utilizados ali. Então, é muito importante, né, que isso seja dito, né, que esses profissionais sejam reconhecidos de fato, que tenham o seu trabalho comercial, mas também o seu trabalho de pesquisa também, né? Essas contribuições são muito grandes, assim, então isso só vai acontecer quando tiver gente com esse tipo de abordagem dentro da academia, diretores de laboratórios, como vocês estão fazendo, conduzindo uma pesquisa. Eu gosto muito de um exemplo do Renato Nogueira, por exemplo. O que o Renato Nogueira está fazendo com o laboratório que ele tem lá no Fundão é o que é necessário para várias outras disciplinas. Ou seja, você ter um pós-doc dentro de uma universidade, conduzindo, orientando durante vários anos, formando vários profissionais conscientes que vão estar sempre voltados para o mercado, mas também voltados para a academia, que vão para o mercado e voltam para a academia para poder trazer suas contribuições. E aí sim a gente vai começar a rechear, a gente vai começar a trazer exemplos, e aí, enfim, isso é uma coisa é o que eu falo, o trabalho de formiguinha, né? Uma coisa para daqui, quando eu tiver 80 anos, espero chegar lá e ter essa longevidade de trabalho de design, né? Porque eu acredito que eu quero trabalhar, como eu falei, né? O design é um processo de pensamento para criar alguma coisa. Então, eu quero estar criando essa alguma coisa em todos os momentos da minha vida. E eu espero que quando eu esteja lá nesse momento da vida, eu possa estar encontrando nesses espaços formativos mais coisas que me deem mais esperança, né? Esperanças para que a gente possa entender a história a partir de outros referenciais. Show, Rodrigo, muito obrigada. A gente ficou muito, muito feliz com a sua apresentação e com a sua presença aqui. Eu vou pedir para você falar só as suas redes e aí, tipo, falar sobre o seu curso, se vai abrir uma nova turma, quais são os planos. E aí, para você realmente deixar a gente ter contato e achar, né? Tipo, essas formas de chegar em você. Então, gente, eu agradeço pela audiência de vocês. Espero ter contribuído dentro do limite, né, da nossa conversa, dentro do resumo todo que eu fiz. Espero ter oferecido, né, formas de vocês
seguirem pesquisando sobre esse assunto. A minha melhor forma de me encontrar é a partir das redes sociais, sobretudo no Instagram. Tem o meu site também, rodrigorosme.org. A partir do meu site vocês vão encontrar tudo. Lá tem as redes sociais, tem meus trabalhos, de design mesmo, para quem quiser lá olhar as coisas que eu faço também. Também tem muitos projetos de design lá. E tem os meus cursos. Eu pretendo oferecer mais uma versão desse curso no mês de agosto, e depois eu vou criar um formato dele um pouco maior, né? Na verdade, ele é um mini curso de 4, 5 aulas. Eu vou fazer um formato dele mais estendido, com 12 aulas, 12 ou 16 aulas, que eu vou decupar mais esse material. Enfim, a forma de vocês acompanharem é seguir lá nas redes sociais, no meu site, onde tem todo o meu trabalho. Enfim, sigo produzindo aí, pesquisando, e essa, como eu falei, essa pesquisa, ela é viva, né? Então, o meu objetivo é, daqui a alguns anos, né, estar fazendo essa pesquisa dentro da universidade, né? O meu objetivo é entrar na universidade, fazer o mestrado, depois fazer o doutorado, e aí seguir todo esse caminho. Eu não fiz, né? A minha formação é o quê? Entrei na universidade em 2013, saí em 2019, e aí eu entendi que eu tinha todas as opções, né, de ir diretamente para a pesquisa acadêmica. Só que como eu fiquei muito tempo na graduação, eu entendi que o design também tem esse lado comercial. Então eu estou me dedicando, né, nesses anos, a essa coisa profissional do design. A me posicionar, que tipos de cliente eu quero, que tipos de projetos eu quero desenvolver. Então, eu continuo fazendo a minha pesquisa de forma independente, trabalhando como designer, prestando serviços, buscando me posicionar, e, naturalmente, eu vou chegar na pesquisa acadêmica, enfim. Então, vocês vão me ouvir falando sobre negritude design, com certeza, muito nos próximos anos aí da minha vida. Agradeço mais uma vez. Show, Rodrigo, nós que agradecemos. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E o CDV Vive, ele do jeito que eu disse no início, ele é um projeto de extensão da UFRJ, do curso de design. E aí, se vocês quiserem nos acompanhar, nós temos no Instagram, @cvd.eba. E aí vocês podem acompanhar quando vai sair o episódio e os novos, e as outras atividades que a gente faz no curso também. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite, boa tarde. Até mais.